Nessa superquinta, é a superquinta do silêncio de Jair. Mas é também uma superquinta no Supremo Tribunal Federal. É o momento de consagração, no campo judicial, desse personagem aqui, o Flávio Dino, que toma posse como ministro do Supremo. O Flávio Dino tem uma longa carreira nos três poderes, no Legislativo, no Executivo, aquele bem jovem, né? Ainda na época de deputado. Ele foi primeiro juiz de direito concursado, federal, juiz federal. Depois abandonou a toga e virou deputado federal lá pelo Maranhão. Foi deputado, foi presidente da Embratur. Nessa fase passou por um período muito difícil, eu acompanhei de perto isso. Ele perdeu um filho, criança, por um problema médico. E o Dino passou um ano postando todo dia mensagem sobre o filho dele. Esse sofrimento, assim, acho que também não é que a pessoa precise aprender só com o sofrimento, mas, dependendo do caso, também se aprende com o sofrimento, né? E o Flávio Dino passou por isso, depois foi eleito governador, rompendo uma hegemonia da família Sarney de décadas no Maranhão, conduzindo uma frente ampla lá no Maranhão. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com o Flávio Dino quando ele era governador. Então, acompanhei como deputado mais de longe. Como governador, fomos a eventos no Maranhão, eu com outros jornalistas, blogueiros, e ali eu percebi, eu até dizia isso muito na época, o Flávio Dino é um personagem excepcional da vida política brasileira. Por quê? Ele tem uma formação jurídica sólida, ele tem um conhecimento político também bastante sólido, ele é capaz de falar sobre teóricos da política e da ciência política e tal, mas quando ele desce ali da cátedra, porque ele também é professor, ele é capaz de conversar com qualquer um, de falar sobre futebol, carnaval, a vida do povo. Então ele é um homem que transita da erudição às coisas da vida, que são tão importantes quanto essas outras aí que eu estava dizendo, com muita tranquilidade. Por isso que ele foi eleito e reeleito no Maranhão, virou ministro da Justiça e cumpriu o papel central na resistência ao bolsonarismo. E aí eu volto ao Bolsonaro, hein? Vocês lembram do que o Bolsonaro chamava o Flávio Dino quando ele era governador? Paraíba. Ele falava ali, todos esses governadores de Paraíba, porque é assim que no Rio de Janeiro algumas pessoas se referem aos cidadãos do Nordeste, de maneira preconceituosa, assim como em São Paulo se fala baiano, de maneira genérica. Então o Bolsonaro quis assim dizer, esse Paraíba, esse governador do Maranhão que é um Paraíba, é o pior. É o pior mesmo, Bolsonaro. Daqui a pouco você vai saber do Dino lá no Supremo Tribunal Federal. Logo que bater o primeiro processo, você vai descobrir. Você vai descobrir, entendeu? E o Maranhão, a gente sabe, não é o estado mais importante politicamente ou economicamente do Nordeste. A Bahia, Pernambuco, Ceará tem um peso maior. No entanto, era o Flávio Dino que era o alvo do bolsonarismo, né? Aí ele cumpre o papel de resistência durante o golpe de 8 de janeiro. Tive a oportunidade também de fazer uma entrevista histórica com ele quando eu estava no Brasil 247, com outros colegas, com a Tereza Cruvinel, em que ele contou como foi aquele dia, o dia de resistência, em que ele era o governo em Brasília, e mandou o Capelli descer, o Ricardo Capelli, e comandar a resistência lá embaixo, com a Polícia Militar do Distrito Federal. É esse homem, com essa trajetória, que chega ao Supremo, indicado pelo Lula, uma indicação que recebeu muita resistência no Senado, né? Teve muita mobilização do bolsonarismo da extrema-direita. É uma cadeira, o Flávio Dino, então para a gente completar essa história assim, né? O Bolsonaro chamava o Flávio Dino de Paraíba, o Bolsonaro dizia que não ia respeitar o Alexandre de Moraes, o Lula avisou o Moro, a vida dá volta, vocês são muito jovens. Mas não tem sabedoria essa gente, né? É uma gente arrogante. O Sérgio Moro queria essa cadeira aí onde o Flávio Dino vai se sentar. Cadeira do Supremo Tribunal Federal. Fez de tudo. Manipulou a justiça no Paraná. Proibiu o Lula de ser candidato. Virou ministro do Bolsonaro. Esperava ser nomeado para o Supremo pelo Bolsonaro. O Bolsonaro não, esse aí eu conheço. Não é fiel. É um traidor, não vou nomear. Não foi nomeado, ficou sem a cadeira. No dia que o Flávio Dino foi para a sabatina no Senado, o Moro foi lá trocar tapinhas nas costas e sorrisos com o Flávio Dino. Por quê? Porque ele está com medo também. É outro que vai ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal. Como a vida dá voltas e eles não perceberam, né? Foi uma composição curiosa, e é curioso que a gente esteja no mesmo dia com o Bolsonaro prestando depoimento na Polícia Federal e com o Flávio Dino assumindo a cadeira em que o Moro queria estar.